Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com Deus. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração e é por essa razão que eu quero te encorajar. Fique conectado comigo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação todas as vezes que entrar conteúdo novo no canal e aproveita e também dá um like nesse vídeo. Sabe, gente, a gente não precisa de muito tempo de vida, muito tempo de história para perceber que a vida não é um mar de flores. De fato, existem momentos que nós celebramos, existem momentos de alegria, mas se formos ser bem realistas com o que diz respeito à vida, a vida é cheia de dias difíceis, a vida é cheia de decepções, a vida é cheia de sofrimento. Isso faz parte da nossa experiência enquanto estamos aqui na Terra. Tudo isso é reflexo do pecado, tudo isso é reflexo da desobediência do homem, mas fato é que não tem como a gente escapar. E existem momentos em que você tem problemas graves, como enfermidades na sua casa, ou enfermidades no seu próprio corpo, na sua alma, nas suas emoções. Existem momentos em que você passa por dificuldades financeiras, instabilidade, medo, insegurança. Existem momentos que você tem problemas relacionais com as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que você ama, ou gente que te frustrou, que te decepcionou, enfim. O sofrimento faz parte da experiência humana. Mas no dia de hoje eu quero compartilhar com vocês algo que tem sido transformador para a minha vida. É entender que todo sofrimento que você e eu passamos é passageiro. Todo sofrimento que eu e você passamos tem um prazo de validade, especialmente para você que quer viver em dia com Deus, que tem Jesus Cristo no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida, você cheio do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, todo sofrimento que você passa nessa terra tem um prazo de validade. E é por essa razão que nós devemos enxergar o sofrimento com lentes diferentes das quais essa situação de dor, angústia, de medo, de problemas querem fazer com que você enxergue essa estação. A palavra de Deus diz no Salmo 30, os versos 2 e o verso 5, algo maravilhoso. Olha só o que diz o texto bíblico. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Esse é o verso 2. E o verso 5, a parte B do texto diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Essas duas pequenas porções da palavra de Deus, se colocadas uma do lado da outra, trazem lições muito preciosas para você e para mim no dia de hoje. Lições para que você viva uma vida em dia com Deus e saiba lidar com os sofrimentos, com a angústia, com os problemas da vida. A primeira lição que nós podemos extrair, é claro, é a grande verdade de que Deus escuta as suas orações. O salmista aqui diz no texto: Senhor meu Deus, a ti eu clamei por socorro e tu me curastes. Em outras palavras, ele está dizendo: eu busquei o Senhor no dia da minha aflição, eu busquei o Senhor no dia da minha necessidade, eu busquei o Senhor no dia que eu precisei desesperadamente do favor divino, de uma ação sobrenatural, de algo que estava além do meu alcance. E sabe o que aconteceu? O Senhor interviu nessa situação. E qual é a lição? A lição é que Deus escuta as suas orações. E independente da circunstância que você passa, Deus não está ocupado demais ao ponto de não poder ouvir a sua voz, de não poder ouvir a sua súplica, de não poder ouvir aquilo que está passando no mais profundo, no íntimo do seu ser. O Senhor escuta a sua oração. E é por essa razão que eu acredito muito em algo que um grande amigo meu sempre diz, que a oração não deve ser o último recurso, mas deve ser a primeira resposta para qualquer situação. Se você está passando por um momento de sofrimento, se você está passando por um momento desafiador, independente de qual seja a área da sua vida que você está nessa temporada, eu quero te dizer, ore. Fale para o Senhor, coloque diante do altar do Senhor as suas súplicas, coloque diante do altar do Senhor os seus medos, a sua angústia, a sua dor, os seus sofrimentos. Não espere tentar muitas opções para depois
ir para esse lugar chamado oração, para esse lugar chamado presença de Deus. A oração não deve ser o seu último recurso. A oração deve ser a sua primeira resposta diante de toda situação, inclusive diante do sofrimento. E essa oração deve ser feita de que forma? Meu irmão, deve ser feita na convicção de que Deus está escutando a sua oração. O Senhor escuta as nossas orações. O Senhor leva a sério as lágrimas que caem do seu rosto quando elas caem na presença dEle. O Senhor leva a sério as palavras que são difíceis de sair dos seus lábios porque a angústia é muito grande, porque a dor é muito grande, porque o medo é gigantesco. O Senhor leva a sério a sua angústia e o seu sofrimento. E Ele traz resposta para as nossas orações. Sabe, se crêssemos de verdade no poder da oração, como já foi dito um dia, oraríamos mais. E talvez hoje você está passando por essa temporada desafiadora e eu quero te dizer, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar a presença de Deus, buscar a presença do Senhor de todo o coração, se entregar verdadeiramente na presença dEle, dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor está vendo o sofrimento que eu estou passando, mas eu estou aqui, estou colocando na mesa para a gente conversar sobre isso. Eu estou sentando nessa mesa contigo porque eu creio que o Senhor é um Deus que realiza algo que é impossível aos olhos das pessoas. O Senhor é um Deus que realiza grandes coisas. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Por isso, eu coloco diante de ti essa situação, meu irmão. Talvez hoje você está passando por uma situação de sofrimento, uma situação de medo, uma situação de angústia. Eu quero te encorajar, busque a presença de Deus e fale com Ele. Ore para o Senhor, coloque diante do altar do Senhor tudo aquilo que você tem enfrentado, tudo aquilo que você tem sofrido. Agora, a segunda lição está na segunda parte do texto que nós lemos. E é algo tão maravilhoso. Olha só o que o texto diz. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Eu acredito com todo o meu coração que o sofrimento não é um lugar de habitação. O sofrimento é um lugar de passagem. Não é um lugar onde nós estacionamos a vida, mas é um lugar onde nós atravessamos. Independente de qual seja a razão desse sofrimento, seja um sofrimento emocional que você está passando no dia de hoje, um sofrimento financeiro, um sofrimento relacional, um sofrimento assim, sabe, de conflitos internos que você tem, um sofrimento de enfermidade na sua casa, um sofrimento de enfermidade no seu corpo, tudo isso é passageiro. E esse texto diz que da mesma forma como a noite passa e o dia amanhece, o sofrimento tem um prazo de validade. E quando que é o prazo de validade? É quando o sol da justiça raia sobre as nossas vidas. E sabe, existirão momentos em que você vai desfrutar dessa transformação de choro para alegria de maneira instantânea, de uma maneira rápida. Existirão momentos em que a noite será mais longa, esse tempo de sofrimento será mais comprido, mais desafiador. Existirão momentos ou áreas da sua vida que durante toda a sua vida você vai passar por essa estação de sofrimento. Mas deixa eu te dizer algo, ainda que um sofrimento dure toda a sua vida, ainda que uma angústia, uma dor, um medo faça parte da sua vida por completo, durante toda a sua vida aqui nessa terra, nós temos a esperança da vida eterna. E sabemos que quando nós encontrarmos Jesus, quando nós terminarmos essa temporada aqui nessa vida terrena e entrarmos no reino eterno para viver a eternidade com o Senhor, todo choro cessará, todo sofrimento cessará, toda angústia cessará, toda dor cessará. Isso é maravilhoso. É por isso que nós devemos enfrentar o sofrimento ou viver o sofrimento com uma perspectiva de que isso vai passar. Isso vai passar. Especialmente porque quando você tem perspectiva, você muda a forma como você lida com a situação no presente. Quando o futuro é claro, o presente fica mais tranquilo, porque a gente não trabalha em uma situação, em um ambiente de incerteza. Meu irmão, você não vive num ambiente de incerteza. Se você vive uma vida em dia com Deus, deixa eu te dizer algo, existe uma convicção,
uma certeza que jamais pode ser abalada no seu coração. E qual é essa certeza? A certeza da vida eterna. A certeza de que existirá um momento onde todo sofrimento vai cessar, onde toda dor vai passar, onde todas as lágrimas vão secar. Um momento onde você vai viver para sempre em alegria, satisfação, verdadeiramente vivendo o melhor de Deus, o melhor que qualquer pessoa pode viver. O sofrimento é passageiro, o sofrimento não é eterno. Mas enquanto estamos aqui, vamos lidar com o sofrimento. Enquanto estamos aqui, vamos ter noites, né? Noites de angústia, noites de dores, noites de sofrimento. Mas a alegria vem. E a minha mensagem para você no dia de hoje é: alegre o seu coração. E você me diz, mas como que eu posso alegrar o meu coração, pastor? Você não sabe como que eu estou vivendo. Talvez você esteja na cama de um hospital, talvez você esteja à beira de um divórcio, talvez você esteja num colapso emocional, talvez você esteja enfrentando uma enfermidade no seu corpo, algo terrível que tem trazido muito sofrimento para você. Você diz, como que eu posso alegrar o meu coração? Alegre-se na esperança que você tem em Cristo. Alegre-se na esperança que você tem na bondade e na fidelidade de Deus. Todo aquele que de fato conhece a Deus, todo aquele que vive uma vida em dia com Deus sabe que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. E ainda que nós passemos por um vale como um vale de sombra e morte, ainda assim nós não temeremos, porque o Senhor nos conduz, porque o Senhor nos protege, porque o Senhor cuida de nós, ainda que você esteja enfrentando dias difíceis. Creia na bondade e na fidelidade do Senhor. O Senhor não te abandonou só porque a situação está difícil, não. O Senhor continua presente. O Senhor continua olhando para você. O Senhor continua te amando. E Ele diz para você no dia de hoje, eu digo isso assim, com base na palavra do Senhor: todo sofrimento é passageiro. Esse sofrimento que você está enfrentando vai cessar. Esse sofrimento que você está passando vai cessar. Se você crê nisso, escreve aí no chat, amém. Eu creio que esse sofrimento vai passar. E é verdade. Digo isso por experiência própria. No ano passado, 2023, aqui em casa, com a minha família, nós passamos por uma situação que foi uma situação de muita dor, uma situação de profunda angústia. Certo dia, depois de passar por todas as atividades no domingo na igreja, quando eu chego em casa, a minha esposa me surpreendeu dizendo que estava grávida de uma segunda criança. E naquele momento eu fiquei super feliz, mas super feliz mesmo. Sabe, foi algo que mexeu com o meu coração. E eu lembro que na segunda-feira eu estava super feliz, sabe? Uau, a família está crescendo. E daí já começamos a pensar em nomes, tudo, aquela euforia. E na terça-feira, nós tivemos um dos dias mais desafiadores que já poderíamos imaginar aqui em casa. Ela passou muito mal, nós tivemos que ir correndo para o hospital, para a clínica, e quando chegamos lá, ela passou por alguns exames. Foi algo bem tenso, uma situação angustiante mesmo, até o ponto em que, quando chegamos no final do dia, recebemos a notícia de que a gravidez havia sido interrompida e voltamos para casa com o coração quebrado, com o coração destroçado. Uma situação assim muito clara, como esse texto diz. Uma situação de choro, uma situação de angústia, uma situação de dor. E naquela noite, alguns amigos que são família para nós fizeram questão de deixar aqui em casa algumas coisas para nos ajudar, né? Porque minha esposa precisaria descansar, enfim, né? Eles trouxeram algumas coisas e no meio do que eles trouxeram, eles deixaram um versículo bíblico. E esse versículo bíblico dizia: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E sabe, a gente sofreu muito com aquilo. Foi um dos dias, confesso para você, um dos dias mais difíceis que eu poderia passar. Mas no dia seguinte, quando nós acordamos, eu me recordo de ir no berço, pegar a minha filha mais velha, trouxe ela para a cama
e nós colocamos uma canção que tem acompanhado a gente durante toda a nossa vida. E essa canção diz que o Senhor é fiel em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom, o Senhor é bom. E com todo fôlego nós cantaremos sobre a bondade de Deus. E nós cantamos esse refrão algumas vezes na cama, né? E foi algo que encheu o quarto com adoração, com a presença de Deus. E com o passar do tempo o Senhor foi trabalhando no nosso coração. E aquela noite de sofrimento, aquela noite de angústia foi passando. E esse ano, depois de alguns meses, nós fomos surpreendidos com a notícia que ela estava grávida novamente. E daí agora ela está fluindo bem essa gravidez. E é algo que está alegrando muito o nosso coração novamente. Nós já decidimos um nome, enfim. A alegria inundou novamente o nosso lar, nessa área específica da nossa família. E o que eu quero dizer para você é que, de fato, o sofrimento vai fazer parte da nossa vida. O Senhor Jesus mesmo disse: no mundo vocês passarão por aflições, na vida vocês terão dias difíceis. Mas alegrem-se, porque todo sofrimento é passageiro. O sofrimento não é eterno. E talvez hoje você está passando por uma situação semelhante a essa, no que diz respeito a perder uma criança, ou talvez você está passando por uma situação já faz muito tempo de uma enfermidade física, ou um problema que você tem na sua família. E eu quero te dizer, continue crendo, continue orando, continue colocando as suas causas na presença de Deus, porque todo sofrimento é passageiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Tão certo como o amanhecer do dia seguinte, eu te garanto, o sofrimento é passageiro. E como já disse, aqueles que têm Cristo em sua vida, aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de verdade, esses desfrutam da realidade que todo sofrimento tem prazo de validade. Toda dor, toda angústia, todo medo, todo sofrimento vai cessar no grande dia em que Jesus nos chamar para vivermos a vida eterna com Ele. Por isso, no dia de hoje, se você está enfrentando um dia difícil, se você está enfrentando uma temporada desafiadora, eu quero dizer, alegre-se no Senhor. E como que você se alegra? Colocando a sua esperança em quem Deus é. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Esse é o seu Deus. O Deus que fez milagres no passado é o Deus dos milagres no presente. Por isso, continue orando, continue crendo. Da mesma forma como que o sofrimento foi passageiro na vida de muitas pessoas e depois vem um tempo de bonança, de alegria, o mesmo Ele pode fazer por você. Por isso, espere em Deus, confie no Senhor, creia no seu Deus. E se você quer viver essa vida em dia com Deus, você precisa desesperadamente entender que o sofrimento faz parte. O sofrimento faz parte, mas o sofrimento não é eterno. O sofrimento faz parte, mas o sofrimento não é eterno. O sofrimento faz parte, mas o sofrimento tem prazo de validade. Independente da dor que você está enfrentando no dia de hoje, eu quero reforçar isso, pontuar, deixar claro. O sofrimento faz parte, mas ele tem prazo de validade. O sofrimento não é eterno. E é por essa razão que no dia de hoje eu quero orar por você, abençoar a sua vida e pedir para que o Senhor manifeste a sua graça, sua gloriosa graça sobre a sua vida, para que independente do vale que você esteja, independente do sofrimento que você tem passado, o Senhor revele o seu cuidado incrível, o cuidado do Pai Celestial sobre a sua vida, e você lide com essa situação na perspectiva de que eu não estou sozinho, Deus está comigo, e que todo esse sofrimento, ele é passageiro, ele não é eterno. Eu quero orar por você. Pai, o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus que jamais nos abandona. Um Deus que olha e está presente na vida dos seus filhos. E no dia de hoje, Pai, que estamos falando sobre um assunto tão delicado, um assunto que faz parte da nossa vida, né? O sofrimento. Senhor, eu oro por todos que estão conectados comigo, para que verdadeiramente o Senhor se manifeste de uma maneira sobrenatural na vida deles. Que o Senhor se revele, Pai, de uma maneira poderosa, a tal ponto que eles tenham a convicção de que o Senhor não os abandonou.
por mais que eles estejam vivendo um tempo de sofrimento, por mais que no dia de hoje você esteja enfrentando uma temporada de dor, o Senhor não te abandonou. E é por essa razão, Espírito Santo de Deus, eu te peço, se revele, Pai, de uma maneira sobrenatural para os teus filhos e para as tuas filhas. Que verdadeiramente nos vales da vida nós tenhamos como primeira resposta para qualquer situação conversar com o Senhor e colocar no teu altar tudo aquilo que tem afligido o nosso interior, Pai. E que nós lidemos com o sofrimento na perspectiva de que o sofrimento é passageiro, o sofrimento não é eterno, o sofrimento tem prazo de validade para aqueles que têm Cristo na sua vida como Senhor e Salvador da sua história. Obrigado, Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. O sofrimento não é eterno, o sofrimento é passageiro, tem prazo de validade. Se apega nessa palavra. E se hoje você conhece alguém que está passando por uma situação de sofrimento e que precisa ouvir essa mensagem, eu quero te encorajar agora mesmo. Pega o link desse vídeo, compartilha com essas pessoas, porque eu tenho certeza que dessa forma você vai ser uma grande bênção na vida dessas pessoas, familiares, amigos, irmãos que estão passando por uma temporada de sofrimento. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo, dá um like nesse vídeo e aciona o sininho para receber notificações todas as vezes que entrar conteúdo novo aqui no canal. E vamos continuar expandindo essa comunidade de pessoas que querem viver em dia com Deus. Também quero te dizer, se você tem sido abençoado pelo conteúdo desse canal, pelas mensagens que você encontra aqui, quero te encorajar, esteja conectado comigo. Aqui na descrição desse vídeo tem um link com que você pode encontrar formas de estar conectados conosco e também para que você seja um apoiador deste ministério. E juntos continuemos avançando, pregando a palavra de Deus e buscando viver uma vida em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo episódio.